Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando nesses vídeos. Com uma alegria, mais uma vez a gente está aqui de volta para passar para vocês passagens da Bíblia, ensinamentos que o Senhor Jesus nos dá, que eu tenho certeza que Ele ama cada um de nós, Ele ama vocês, por isso que Ele quer que você aprenda, que você se prepare. E graças a Deus por isso, né? Eu também aprendi, estou aprendendo todo dia e é para o nosso bem. E Deus sempre tem a palavra de Deus se renova cada dia e cada vez que nós examinamos, cada vez que nós lemos e ouvimos, ela sempre tem algo de novo e algo que Deus aprofunda no nosso coração, né? Para nós aprender, guardar e principalmente praticar. Então a gente, no último vídeo a gente falou sobre prepara-te para te encontrar com o teu Deus, né? Que isso é uma coisa que ninguém se preocupa, a maioria não se preocupa, porque a gente tem aquela ideia de se preocupar em encontrar com o nosso Deus quando a gente morre, quando muitas pessoas pensam acaba tudo, que agora, né, morreu, acabou, aquela coisa toda, mas e não pensa nisso. E muitas pessoas não sabem disso também, que nós vamos ter um encontro com Deus sim, querendo ou não, crendo ou não, nós todos vamos comparecer diante de Deus e para receber o nosso veredito, né? E isso é muito sério, não é brincadeira, né? Esse último vídeo a gente falou sobre isso e eu fiquei feliz que eu vi o interesse de muitas pessoas que talvez não estavam pensando nisso agora e que Deus mexeu com o teu coração. E eu fico feliz porque é isso que a gente quer, que não tem sentido nenhum, né, de nós irmos falar essas coisas aqui por nós mesmos, para assustar alguém ou para, né, fazer alguma coisa para prejudicar. Pelo contrário, enquanto nós estamos vivos, Deus está sempre nos alertando. Isso serve para mim também. Todo dia eu tenho que renovar a minha fé e esses ensinamentos todo dia se renovam na nossa vida. Então, e nós jamais vamos ter, né, usar um tempo que nós temos tão precioso, que o meu tempo é todo preenchido, sempre tenho coisas para fazer, tenho trabalho, tenho tanta coisa que se eu quero tirar um tempo para descansar, eu tenho que deixar algumas coisas para trás, para poder descansar, sair, passear, que é muito difícil a gente fazer isso. Então quando nós chegamos aqui, passamos alguma coisa para vocês, é porque é importante, porque Deus quer, o Espírito de Deus, né, nos constrange, nos coloca no nosso coração aquela responsabilidade de nós fazer isso. Então a gente falou que ia ser mais um vídeo, né? A gente não está orando aqui, mas por causa do tempo, porque é muito pouco tempo, a gente não quer fazer vídeo longo, mas a gente está orando sempre por vocês. Todos os dias a gente está orando por vocês. Nós temos um grupo de intercessão que os irmãos, as pessoas que estão comigo nesse grupo estamos orando. A gente não está repetindo pedido todo dia, porque tem pedidos que a gente tem que orar sempre, né? É bom que todo mundo sabe, eu já falei com eles, a gente manda de vez em quando áudio para eles, né? Alguns pedidos de orações que a gente recebe, mas a gente vai orando, tudo aquilo que a gente vê ao nosso redor que precisa de oração, a gente não precisa, eu não vou ficar sempre conduzindo que tem que orar isso, não, todos nós sabemos, aquele que é intercessor, aquele que tem esse espírito de intercessão no seu coração, esse desejo de orar, ele não precisa, tem coisa que não precisa falar. E pedidos específicos que Deus coloca no meu coração e que as pessoas pedem, eu coloco ali também. Então, mas a gente está firme orando e orando por vocês, só que não tem como a gente orar, né, durante o vídeo, uma oração assim como a gente gostaria, porque aqui é para a gente ensinar. Então hoje nós vamos continuar com essa palavra que a gente fez no último vídeo. Prepara-te para te encontrar com teu Deus. Isso é inevitável. Tem pessoas que dizem, mas eu não estou preocupado com isso, porque eu não quero morrer, porque eu não sei quando isso vai acontecer. Não, nós podemos durar ainda mais 10, 15, 20 anos, quanto tempo Deus quiser. Mas nós temos que estar preparados para hoje, para amanhã, porque nós não sabemos o dia, né? Então é por isso, e Deus é maravilhoso, que Ele nos alerta, Ele nos prepara para isso.
mas nós temos que deixar, né? E Ele prepara nós através da palavra. E hoje, então, nós vamos falar sobre isso. A gente falou, prepara-te para encontrar com o teu Deus. E às vezes a pessoa fica angustiada. Como que eu vou fazer? O que eu tenho que me preparar? Como que eu vou me preparar? Então a gente falou já alguma coisa nesses últimos vídeos que a gente falou, esses 2 últimos. E nos preparar para encontrar com o nosso Deus. E o que eu quero deixar bem claro, mas que todos nós vamos passar por isso. Não importa para onde eu vou, nós sabemos, a gente já ensinou que existe apenas 2 lugares, não existe um terceiro, um meio termo. A palavra de Deus é clara, nós temos que ser adultos, temos que ser maduros, nós temos que crer nisso, porque se nós não crer, é para prejuízo nosso, que aquilo que Jesus falou, irmã, se cumpre. Você pode ter certeza disso, porque você vai dizer, mas como é que sabe? Tudo que Jesus falou até hoje se cumpriu, tudo que era para até hoje se cumpriu, e está se cumprindo, sempre se cumprindo, a gente está vendo isso. E muitas pessoas não sabem porque não conhecem a palavra. Mas então a gente precisa crer. A primeira coisa, nós temos que crer que isso pode acontecer. E para nos preparar para isso. Ninguém vai viver para sempre aqui. Então hoje nós vamos ver como nós vamos nos preparar. A gente sabe que Deus nos criou. Todo mundo crê que Deus criou o ser humano, que foi Deus que nos criou. Ele fez, né, o ser humano de uma maneira maravilhosa. A coroa da criação de Deus é o ser humano, né? Foi Adão e Eva. Mas Deus criou com um propósito. Deus não criou assim e largou como quem ganha um filho e larga de qualquer jeito aí que se vira, né? Tantas coisas que você sabe que às vezes acontecem. Deus criou com um propósito e Ele conhece o nosso corpo, Ele conhece o nosso espírito, nós somos espírito, alma e corpo, né? Deus soprou sobre aquele corpo sem vida, ali Ele soprou o fôlego de vida, o espírito e a alma, né? Nós temos 3 vídeos esclarecendo muito bem a diferença entre o espírito e a alma. Quem não assistiu ainda, está lá, se eu não me engano, no módulo 4 desse curso de intercessores. Se você quiser saber com detalhes como que é isso, como que é a alma e o espírito, mas Deus fez o homem triuno, espírito, alma e corpo. Primeiro Ele criou o corpo e soprou o fôlego de vida, que é a alma e o espírito. Se você quer aprender mais detalhado sobre isso, procura lá no início. Se eu não estou enganada, é no módulo 4, fala bastante sobre isso, esclarece bem a diferença da alma e do espírito, e nós precisamos estar preparados. Então, hoje nós vamos ver então como nós vamos nos preparar. É inevitável, mas é inevitável, ninguém vai passar. Ninguém vai dizer, não, eu não vou comparecer diante de Deus porque eu não quero, porque imagina, logo ou eu sou muito pecador, que eu não preciso, né, que Deus nem vai nem me olhar, ou então eu sou muito bom, muito importante, que eu nem preciso ir lá. Nada disso. Todos nós, a gente deixou claro isso aí no último vídeo, todos nós vamos comparecer diante de Deus. Deus nos fez e Ele deixou um manual, como alguém que cria, que inventa alguma coisa, no caso, trazendo para o lado do material físico, e depois deixa um manual, como é que funciona. Quando a gente compra um eletrodoméstico, alguma coisa, a gente vai ver, ali está tudo detalhado, prazo de validade, ali está como funciona, como nós vamos fazer aquilo funcionar, qual é os problemas que pode causar, o que garantir e tudo mais. E Deus fez o ser humano, e Deus também, a Bíblia, a palavra de Deus é um manual, ali tem tudo que um ser humano precisa, porque nós precisamos para nossas vidas. É um papel, você vai dizer, mas é só um livro, mas é um livro que tem vida, é espírito e vida, não é só letra. Por isso nós temos que buscar o discernimento de Deus, o Espírito de Deus nos ajuda a compreender. Então isso aí não adianta eu explicar muito como isso acontece, porque isso acontece quando nós realmente cremos na palavra, a fé vem, o Espírito de Deus trabalha na nossa vida e nos dá o entendimento de tudo que nós precisamos entender no momento certo, na hora certa, de acordo com a necessidade que nós temos, Deus vai dando entendimento. Então hoje nós vamos ver como então nós vamos nos preparar para isso. O que eu tenho que fazer para estar preparada? Eu vou comparecer diante de Deus de qualquer forma, preparado ou não, eu vou comparecer diante de Deus. Então, o que Deus quer? Que nós se preparamos para isso, para que quando nós chegarmos lá, nós vamos ser benditos diante de Deus, nós vamos estar sabendo o que está acontecendo, nós vamos estar com o nosso coração preparado para entrar no reino dos céus. Então, hoje nós vamos ver, porque se nós não estiver preparado, existe só 2 lugares, né, que Deus já determinou desde a fundação do mundo,
que é o céu com Deus, a vida eterna com Deus ou a vida eterna sem Deus, né? Com outro Senhor que você sabe quem é, que tem gente que não gosta que fala, mas é inevitável. Eu não uso meias palavras, eu não sou de falar, de xingar e querer botar a palavra goela abaixo das pessoas. Não vou fazer isso, isso é uma pessoa mesmo, Deus quer que a pessoa saiba disso, mas nós temos que ser verdadeiros também, não podemos ficar ali fazendo de conta que não é bem assim, talvez, porque nós vamos estar enrolando, enganando, e eu não gosto dessas coisas, Deus não gosta disso. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é uma meia verdade que vai libertar, que vai nos trazer a luz, o esclarecimento das coisas de Deus, é a verdade. Então nós temos que falar a verdade, e Jesus deixou claro, quem crer será salvo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Nós, irmãos, por causa do pecado de Adão e Eva, toda a humanidade já está debaixo de condenação, por causa deles, por causa do pecado deles. É uma semente, eles foram a semente do ser humano e eles pecaram contra Deus, eles contaminaram todo o resto da raça humana, como uma semente podre plantada no meio de uma plantação. Então assim que foi, então dali em diante o ser humano, toda a raça humana está debaixo de condenação. Por isso que nós estamos aqui, por isso que Jesus veio e ele verteu o seu sangue, foi tudo de propósito, ele veio, ele se entregou por amor de nós, ele pagou o nosso resgate. Isso também está tudo no curso já. Nós estamos agora, depois de terminar o curso, algumas passagens, algumas verdades que nós precisamos tocar de novo. O Espírito de Deus quer que nós lembramos, que nós entramos um pouco mais a fundo agora para vocês, irmãos, porque ali era um curso, a gente tinha vários módulos, a gente entrou um pouco em cada coisa ali, mas agora aquilo que é de mais importância, Deus está querendo que a gente leva de novo, com mais profundidade, com mais seriedade e profundidade da parte de você, para você entender, que você leve mais a sério, que você procura sentar e ouvir, né, parar para pensar e meditar sobre esses assuntos, porque é muito importante, que nem eu falei, isso é a garantia, é a preocupação com a tua alma, com a tua vida eterna que não tem mais fim. Não são 50, 60 ou menos, que 100 anos que alguém vai viver. Pode ter certeza, acredita nisso, a eternidade não tem fim. Não é uma soma de anos. Aqui nós vamos definir a nossa eternidade, aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Por isso que Deus está preocupado, o Espírito Santo quer que a gente fale mais sobre isso. Tá bom? Então hoje nós vamos ver bem, não quero que esse vídeo fique muito comprido também. Aqui fala, então nós vamos ver o que Jesus falou sobre isso. E nós vamos ver aqui nesse texto que não adianta a pessoa conhecer a Bíblia de capa a capa, não adianta ser um sacerdote, ser um líder, uma pessoa muito influente, se ela não guardar essa palavra, se ela não procurar viver essa palavra, se ela não obedecer aquilo que Jesus falou que tem que ser feito aqui, de nada vai adiantar título, de nada vai adiantar ser reconhecido pelos homens, ser colocado no pedestal pelos homens. Se a pessoa não tiver dentro da vontade de Deus aquilo que Jesus ensinou, não vai resolver, não vai garantir, né, a vida eterna para ninguém. Existe a vida eterna e a morte eterna, que quer dizer, não é a morte que vai morrer, vai ficar ali. Uma morte é a separação de Deus. A pessoa vai continuar vivendo, mas num corpo físico, como é aqui, apesar de dor, de sofrimento, num tormento eterno que não tem fim e separado de Deus. Então essa é a morte eterna, a palavra de Deus chama de morte eterna. E aquele que crê em Jesus, que procura obedecer a palavra de Deus, que se entrega a Jesus para que Jesus limpe, purifica, para poder entrar no reino de Deus, nós vamos entrar no reino de Deus com um corpo glorificado, separado, imortal, e viver para sempre em paz e harmonia, na presença de Deus. Essa é a diferença de um lugar para o outro, tá bom? Mas todos nós temos uma vida eterna. A diferença é onde eu vou passar ela, se é com Deus ou sem Deus, se é no tormento ou é na paz, na presença de Deus. E é sério, irmãos, é sério. Não adianta a gente, não acredito nisso, acreditando ou não. Quando nós fechar os nossos olhos, nós vamos se deparar. Nós vamos ter que comparecer diante de Deus, e um desses dois lugares nós vamos ir. É bem isso, é bem verdade. Então, resumindo tudo isso aí que nós falamos, vamos ler então o texto.
Jesus falou aqui, lá no capítulo de João, versículo 3, capítulo 3, ali ele diz, aqui, vou ler do 1 até o 6. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, dos sacerdotes, e este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Mestre, sabemos que, Rabi, mestre, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. E aí mais aqui adiante, no versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Olha o que Jesus falou para esse homem aqui. Ele era mestre, ele era um dos doutores da lei, dos sacerdotes, e ele não sabia disso. Outros mais simples discípulos, que eles chamavam de indoutos, que não tinham educação, que não tinham sabedoria, que não tinham estudo, vamos dizer assim, eles sabiam. Então Jesus, se você examinar as escrituras, você vai ver, Jesus nunca usou meias palavras. Jesus sempre tratou com amor, com carinho, com as pessoas. Tanto ele amou que ele se entregou na cruz pelo amor de nós. Mas quando na hora de falar as coisas, ele falava com verdade, ele falava sem meias palavras. E é isso que ele quer que nós fizemos também. Então ele perguntou, tu é mestre em Israel? E Jesus já foi dizendo logo, porque Jesus conhecia o coração dele. Ele disse: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus queria dizer com isso? Ele achou que tinha que quem sabe, entrar no reino no ventre da mãe de novo. Isso quer dizer o quê? Vamos resumir. Jesus falou ali no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a nascer da carne, mas é o nascimento do físico, já do nosso, de Adão, quando Deus criou Adão, ali nós nascemos da carne, nós somos descendentes de Adão, é a nossa carne, o nosso corpo, mas eles não eram para morrer. Isso tudo está já no curso, mas eu não vou repetir. Mas quando eles pecaram contra Deus, para Deus, eles morreram espiritualmente, eles continuaram vivos fisicamente na carne, no corpo, na alma, mas o espírito deles, para Deus, acabou a comunhão. Na verdade, a morte é a separação de Deus, eles foram separados de Deus ali quando aconteceu isso. Então agora, para eles poderem chegar na presença de novo, para eles entrar no reino de Deus, eles teriam que nascer de novo. Foi isso que Jesus quis dizer. E nascer de novo como? Se arrepender dos seus pecados e deixar que ele vai nascer no Espírito, através do que Jesus fez por nós. Não dá para entrar muito a fundo nesse assunto, senão a gente vai fazer um estudo. Na verdade, não é uma mensagem, um vídeo. Mas então, nascer de novo, então, nós já nascemos da nossa carne, nós nascemos no nosso corpo e na nossa vida, mas nós temos que nascer de novo. Então, quando nós nascemos de novo, ele disse que aquele que não nascer da água e do Espírito, então, como isso acontece? Nós não podemos nascer de novo fisicamente, nós não podemos voltar. Então, o símbolo de nós nascer da água é o batismo nas águas. Quando nós cremos nessa palavra aqui, quando nós ouvimos ela, nós cremos, não importa a idade, ele já tinha uma idade bem avançada, este homem. E ainda era sacerdote, ele conhecia a palavra, mas ele ainda não tinha nascido da água e nem do Espírito. Ele já conhecia as escrituras, ele conhecia a palavra, ele era um sacerdote, ele era um homem adulto já, mas espiritualmente ele ainda estava morto para Deus.
porque ele ainda não tinha nascido de novo. E Jesus, primeiro ele falou só nascer de novo, depois ele nasceu da água e do Espírito. Então no batismo nas águas é como se a nossa velha criatura que pecou, a descendência de Adão, aquela criatura, aquele pecado que veio, que nós já nascemos com ele por causa de Adão, que nós trouxemos já na nossa carne, na nossa vida, ali ele é sepultado, é como se nós fôssemos aquela criatura pecadora, imunda que estava ali, ela morreu, ela é sepultada na água. Então ali ela nasce de novo, ali diz da água. Então quando ela sai da água, ela é uma nova criatura diante de Deus, mas não é apenas ir na água e nascer ali, tomar um banho e ir lá para representar a Deus. Não, ela é um símbolo que aquela velha criatura fica embaixo da água. E dali em diante essa pessoa, ela começa a viver uma nova vida, baseada na palavra de Deus. Ela começa a obedecer a palavra de Deus, ela começa a viver a palavra de Deus. Aí então o espírito dela é recriado, ela nasce do Espírito. O Espírito Santo de Deus começa uma obra de restauração nessa pessoa. Mas essa pessoa, além de nascer da água, ela tem que deixar, ela tem que querer buscar diante de Deus, deixar o Espírito de Deus transformar. Isso acontece como? Quando nós sabemos que a palavra de Deus, tal coisa é errada, é pecado, e Deus nos mostra, nós já entendemos, já sabemos, e nós não fizemos, nós resistimos àquilo, então nós não estamos nascendo de novo, nós não estamos se preparando para essa vida eterna que nós precisamos. Então ninguém é perfeito, mas nós temos que ir devagarinho, aquilo que nós vemos que nós estamos errados, que Deus já mostrou para nós, Deus vai tirando da nossa vida, mas Deus não vai arrombar, Ele quer que nós deixamos Ele tirar, que nós, bom, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui eu sei agora, eu sei que é pecado, então eu vou tirar da minha vida, eu não quero mais saber. Então aí a minha vida já está sendo transformada, e eu estou me preparando então para entrar no reino dos céus. Muitas pessoas mal nesse batismo, pouco tempo, e se é a hora delas, se o tempo delas já está marcado por Deus, mas todos nós temos o nosso tempo já determinado por Deus, talvez ela não vai conseguir ainda se aprofundar muito espiritualmente, mas o fato dela ter nascido da água e nascido do Espírito, ela é pequenininha, ela é novinha espiritualmente ainda, ela conhece pouco da palavra, mas ela já nasceu do Espírito, então ela está preparada. A qualquer momento que Deus quiser levar ela está preparada, mas eu tenho que fazer a minha parte, que é deixar o Espírito de Deus trabalhar na minha vida. Se cada vez que eu perceber que uma coisa é errada, que Deus mostra para mim, e eu me endureço, eu não quero fazer, eu quero ir para o céu, eu me batizei nas águas, ou eu estou indo na igreja, mas eu quero ir para o céu, mas eu também não quero nada que Deus tira, e eu não quero tirar aquilo que desagrada a Deus. Então eu não vou poder entrar no reino de Deus. Não é porque Deus é mau, porque Deus é ruim, porque eu tenho que me preparar, eu tenho que me limpar. Lá no céu não entra pecado, não entra sujeito. Então é a mesma coisa que nós vemos no casamento. A palavra de Deus fala sobre as bodas do Cordeiro. Ninguém vai num casamento, numas bodas sujo, desarrumado. Não, a gente vai limpo, a gente até compra roupa nova. E a palavra de Deus fala que vai ter as bodas do Cordeiro. É um outro assunto mais profundo que não dá para falar agora. Então, nós temos isso que é nascer de novo. É quando eu conheço essa palavra, eu creio nessa palavra. E Jesus disse que nós temos que cumprir a justiça, que isso aí também está no nosso curso. Quem não lembra ou quem não assistiu pode entrar, a gente fala sobre o batismo nas águas, nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, tudo isso você pode achar nos vídeos, por isso que eu não vou entrar nesse assunto agora, aprofundar. Então isso é nascer de novo, mas é uma vida nova. Não adianta eu querer ter uma vida nova com Deus, ter uma vida abundante com Deus nova, ter alegria, ter paz, apesar de todas as circunstâncias, se eu simplesmente não quero fazer a vontade de Deus. Então eu estou rejeitando, eu estou endurecendo. Isso aí vai me prejudicar, vai me deixar fora do reino de Deus também. E hoje então, irmãos, nessa parte do vídeo, o que Jesus disse para ele? Que ele já deveria saber disso, e ele já sabia, Jesus já tinha falado, né? Com certeza ele já ouviu mais vezes Jesus, e ele não tinha entendido. Então se você não entender, mas para entrar no reino dos céus, isso é muito sério. Para ficar fora do reino dos céus não precisa fazer nada, mas vai a eternidade de sofrimento, mas com Jesus. Mas nós temos que
que deixar. Jesus morreu de propósito, ele se entregou por nós, e o sangue dele vertido na cruz, ele nos purifica de todo pecado. Por pior que seja a sujeira, por pior que seja o pecado, ele nos purifica, ele nos prepara, ele intercede diante de Deus por nós. E é só ele, não tem outro intercessor. Diante de Deus nós oramos, intercedemos uns pelos outros aqui, mas o que intercede por nós, a palavra de Deus, que ele, depois que ele subiu aos céus, que ele morreu na cruz, né, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, a Bíblia diz que ele está à direita de Deus e intercede por nós. Então, através do sacrifício de Jesus, não existe outro meio, não existe outra pessoa, não existe ninguém que possa nos levar, não existe outro caminho que possa nos levar ao reino dos céus, além de Jesus Cristo. E nós temos que nos colocar dentro desse propósito de Deus, em obediência à palavra de Deus, através no Evangelho de Jesus Cristo, através do seu sacrifício que ele fez para nós. Está tudo aqui nos Evangelhos. Tá bom? Então, para não prolongar muito esse vídeo, se por acaso, mas algum de vocês não entendeu, ou quer uma explicação melhor, de repente quer conversar, ou quer que a gente fale mais sobre isso, coloca ali nos comentários no vídeo, a gente vai explicar melhor. E eu acredito que não tem, se você ler, você vai ver. Então nascer da água é batismo nas águas, e nascer no Espírito é a transformação que acontece a partir dali. Tá bom? E quando você chegar nesse ponto, mesmo que você não aprendeu muito ainda sobre as coisas de Deus, você está preparado. Mas você tem que ter esse desejo. E aquilo que você aprende, você já deve ir procurar botar em prática, para estar sempre pronto, preparado para para o momento que Deus nos chamar. Mas não é o fim do mundo, não é a morte. Mas agora eu tenho que me preparar para a morte. Você vai se preparar o teu espírito, a tua alma, para entrar no reino do céu. Isso não é nada. É uma coisa que nós vamos passar natural, como se alimentar todo dia, como nós sentar na mesa e se alimentar o nosso corpo. É a mesma coisa, alimentar a nossa alma e preparar ela para a vida eterna. É simples, né? Nós achamos complicado porque a gente não aprendeu isso desde pequeno, mas é simples, é muito simples. Jesus deixou tudo muito simples, tá bom? Vamos ficar por aqui então. Antes de terminar, né, eu quero agradecer os irmãos que estão comentando, que estão, né, eu quero pedir para vocês comentarem, mas não comentar no WhatsApp é bom, eu fico feliz, mas quando eu vejo ali os amém, né, aquilo que vocês falam ali, mas procura comentar também ali no canal para as pessoas, outras pessoas ouvirem, tem pessoas que veem isso aqui, tem pessoas que gostam, isso vai motivar outras pessoas também para assistir, porque pode ter certeza, assim como Deus se preocupa com a tua alma, com a minha alma, Deus está preocupado com a alma de muitos outros que talvez não sabem nada ainda de Jesus como vocês estão sabendo, que ainda não puderam ouvir, não tiveram alguém que ensina. É muito difícil hoje em dia de alguém nunca ter escutado, mas ajuda a divulgar, compartilha com as pessoas, com a família, que você sabe que precisa. Não é por mim, mas eu estou fazendo isso aqui por amor a Jesus em primeiro lugar, e por amor a vocês. Então, se vocês também, né, compartilhar isso com outras pessoas, vocês estão amando essas pessoas e estão obedecendo o ide de Jesus. Ele disse ide e pregar o Evangelho. Você pode pregar e anunciar o Evangelho através de compartilhar, né, uma mensagem, uma palavra como essa, tão importante, mas tão importante. E com isso vem muitas coisas junto. No próximo vídeo a gente vai estar falando também mais um pouquinho ainda sobre isso, algo muito, muito profundo também, que a gente vai estar falando, para que vocês aprendam um pouquinho mais, estejam bem preparados para esse dia. Tá bom? Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Amém.